Olá a todos, é uma grande felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Allan Kardec, na introdução da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, ressalta o nó da questão, ou seja, o ponto essencial da questão. Mas a que se refere o nó da questão? O nó da questão refere-se ao papel respectivo dos espíritos e dos encarnados na doutrina espírita. E nesse sentido, Allan Kardec explica o seguinte, na introdução de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Apesar da parte que cabe à atividade humana na elaboração dessa doutrina, ou seja, da doutrina espírita, a iniciativa pertence aos espíritos. Mas a doutrina espírita, não é constituída pela opinião pessoal de nenhum deles. Ela somente é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Apenas nessa condição pode ser chamada a doutrina dos espíritos. De outro modo, seria apenas a doutrina de um espírito e teria somente o valor de uma opinião pessoal. O que Allan Kardec nos está explicando nesta passagem? Basicamente, Allan Kardec está fazendo uma clara distinção entre doutrina espírita e opinião pessoal desse ou daquele espírito, não importa quem seja o espírito. A doutrina espírita não resulta da opinião pessoal desse ou daquele espírito. A doutrina espírita resulta do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Por isso que pode ser denominada doutrina dos espíritos e não doutrina de um espírito, porque se fosse a doutrina de um espírito, somente teria o valor de uma opinião pessoal. Também, na introdução da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma o seguinte: generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a própria condição de sua existência. Resulta disso que todo princípio que não recebeu a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa doutrina, mas como uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir, né? Então, segundo o que nos explica Allan Kardec, qual é o caráter essencial da doutrina espírita? É a generalidade e a concordância no ensino dos espíritos. Então, Allan Kardec, nesta passagem, retoma o que foi explicado na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, na qual se apresentou o controle universal do ensino dos espíritos. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está claro o seguinte: a única garantia séria
do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns que não se conheçam entre si e em regiões diversas, ou seja, médiuns que não se influenciem entre si, né? Também, na introdução de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec ressalta o seguinte: essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada além disso pelo critério da lógica, que constitui a força da doutrina espírita e assegura sua perpetuidade. Né? Uma frase muito profunda. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer o seguinte, né? Que a lógica e a coletividade concordante do ensino dos espíritos constituem a força da doutrina espírita e garantem a sua perpetuidade. Então, se nós queremos contribuir para o fortalecimento da doutrina espírita, para que a doutrina espírita seja transmitida em sua integridade, em sua pureza às futuras gerações, o que nós temos que fazer? Segundo estas explicações, nós temos que valer-nos dos critérios da lógica e do controle universal do ensino dos espíritos. Por outro lado, se nós permitimos, inclusive com as melhores das intenções, que se infiltrem como se fossem doutrina espírita, opiniões pessoais de espíritos, de encarnados, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, lamentavelmente, contribuindo para o enfraquecimento da doutrina espírita. E já não estamos trabalhando para que a doutrina espírita seja transmitida fielmente às futuras gerações. Diríamos de uma maneira muito simples, né? Nesse cenário estaríamos contaminando e enfraquecendo a doutrina espírita, né? É importante deixar claro que toda pessoa, encarnada, desencarnada, tem direito a ter suas opiniões. O que nós queremos enfatizar aqui, segundo está muito claro na introdução da obra Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo e em outros escritos publicados por Allan Kardec, é que opiniões pessoais de espíritos, seja quem for o espírito, de encarnados, seja quem for encarnado, não constituem a doutrina espírita. E que nós temos que trabalhar pelo fortalecimento da doutrina espírita e para preservá-la, a fim de que possamos transmiti-la fielmente às futuras gerações, né? Então, queridos amigos, esse estudo que fizemos hoje, né, é mais um dos muitíssimos exemplos
da necessidade de que estudemos diretamente os textos das obras de Allan Kardec, especialmente a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, para que possamos compreender melhor a doutrina espírita e sermos cada vez mais úteis ao ideal espírita. Agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho, a divulgação, a participação desses estudos. Estejam à vontade para divulgar este material. Agradecemos a Rádio Portal da Luz, as outras rádios espíritas que estão transmitindo os nossos estudos, os outros canais de YouTube, sites, blogs, perfis e páginas de Facebook. E desejamos a todos vocês, de coração, muita paz, muita saúde e muita felicidade.